três. Eu disse 3 perigos que rodeiam a sua família. Neste último domingo eu preguei um sermão sobre isso. E eu vou trazer aqui para você nesse vídeo o esboço do sermão que eu preguei, porque assim nós vamos ajudar 2 ovelhas com uma cajadada só. Tanto você que quer pregar sobre família, tenho certeza que esse sermão vai trazer muitos insights para você, vai te dar ideias boas para você montar o seu sermão também, a sua pregação, como você que quer compreender mais a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, entender à luz da Bíblia o que você deve fazer para preservar a sua família. O texto que nós vamos estudar aqui é um dos textos mais impactantes que você já leu na Bíblia, eu tenho certeza. Um dos textos que vai produzir maior impacto em você, porque ele é muito forte. E aí, você está preparado? Vem comigo! Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada. Eu sou professor de teologia e aqui eu ajudo você a entender teologia com uma linguagem simples, para você poder crescer muito no conhecimento da palavra de Deus. Se você deseja isso do fundo do seu coração, então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, porque senão você vai perder os próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. É muito simples inscrever, é só clicar aí onde está escrito inscrever debaixo do vídeo. Ative também todas as notificações clicando nesse sininho e claro, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se te ajuda, então não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, para eu saber que esse conteúdo é precioso para você, que te ajuda e poder fazer mais vídeos como esse. O texto que nós vamos ver aqui é um dos textos mais impactantes de Gênesis, porque é um texto que trata de uma tragédia terrível, uma não, 2 tragédias terríveis que aconteceram na família de Jacó. E nós vamos entender por que aconteceu, o que Jacó fez de errado, os erros que ele cometeu e que nós precisamos evitar cometê-los também. É um texto que trata de um momento onde a filha de Jacó, Diná, é violentada e também quando os filhos de Jacó cometem um verdadeiro assassinato, matam vários homens ali. É o texto de Gênesis 34, deixa eu colocar aqui para você, mas antes, só deixe-me te falar uma coisa importante. Fica aqui comigo, porque além desse conteúdo que eu estou apresentando para você nesse vídeo, eu tenho mais um conteúdo que eu já vou falar com você já já, que com certeza vai somar ainda mais para o que você vai aprender aqui. Então, fica aí comigo até o final do vídeo, que eu te garanto, você não vai perder. Olha lá, você não vai se arrepender, né? À guisa de introdução, então, eu falei sobre a Bíblia como um livro fascinante. Por quê? Isso daqui é interessante de se falar na introdução. Pelo seguinte, porque a Bíblia, ela não esconde histórias fortes, histórias emocionantes e por vezes tristes, carregadas de um sentimento amargo. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que não há imunidade contra decepção com os seus personagens importantes. Ao contrário, ela expõe tudo. Então, você precisa ler Gênesis 34, tá? A gente não vai ler aqui todo o capítulo 34 por uma questão de tempo, mas eu recomendo fortemente que você leia todo esse capítulo. Você vai ver que é uma história muito impressionante, não é? E uma história amarga, uma história triste, e que mostra erros gravíssimos cometidos por Jacó. Olha que interessante é o registro que nós temos aqui. Uma história, como eu disse e volto a repetir, muito impactante em Gênesis 34. Mas, além de ser um livro fascinante, a Bíblia também é um livro inspirado. E quando na teologia a gente fala de inspiração, a gente não está falando daquela coisa assim, hoje eu acordei e ouvi uma música que me deixou inspirado. Hoje eu acordei inspirado para compor uma poesia. Isso daqui me inspira. Não.
Quando a gente usa esse termo na teologia, inspiração, quer dizer que a Bíblia foi escrita por homens? Sim, foi escrita, mas ela não provém da vontade do homem. Como diz 2 Pedro 1,21, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O que significa dizer que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo? Quer dizer que a Bíblia está isenta de erros, isenta de falhas. A Bíblia é perfeita. Se ela fosse um livro humano, ela conteria erros, mas ela não é um livro apenas humano, ela é um livro divino humano, porque foi escrita por homens, mas a sua mensagem foi dada por Deus. E o mais interessante de tudo é que o fato de nós lermos aqui em Gênesis 34, a omissão de Jacó, erros terríveis que esse patriarca vai cometer, apesar disso, isso não tira a perfeição da Bíblia. Ao contrário, como eu coloquei aqui, expor cenas como essas, que a gente vai ler aqui em Gênesis 34, é uma grande evidência de que a Bíblia é inspirada. Por quê? Porque se a Bíblia tivesse sido escrita por homens, e não apenas escrita, mas se a história dela, se o conteúdo dela fosse meramente humano e não dado por Deus, jamais os homens colocariam um acontecimento como esse, não é? Aqui de Gênesis 34. Jamais eles demonstrariam o erro dos nossos heróis da fé. Como que a Bíblia mostra erros de pessoas que a gente considera como grandes ícones, como Abraão, como Davi, como Moisés? A Bíblia não esconde o erro deles. Essa é uma grande evidência de que ela é mesmo um livro de Deus, porque se fosse um livro de homens, os homens dificilmente iam revelar isso, eles iam procurar esconder e jogar para baixo do tapete. Agora, olha aqui para mim. Eu coloquei aqui 2 pontos na minha introdução, não é? O primeiro ponto, eu falo como a Bíblia é fascinante, essa história que está aqui é uma história muito impactante, não é? Mas no segundo ponto da introdução, eu digo que não é só uma questão de histórias impactantes, fascinantes, que prendem a sua atenção, mais do que ter meras histórias. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Se fosse um livro só de histórias, não serviria para nada, mas ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Eu fiz no meu sermão uma introdução mais completa. Se você quiser fazer uma introdução mais enxuta, você pode pular direto para esse terceiro ponto que eu vou te mostrar. O primeiro ponto da introdução que eu coloquei é esse, né? A Bíblia é um livro fascinante. Segundo ponto é esse. A Bíblia é um livro inspirado. Terceiro ponto é esse. Se você quiser, você já pode começar fazendo um resumo da história de Jacó e usar esse resumo como introdução, não é? Se você não quiser fazer uma introdução tão ampla como a que eu fiz. Então, o resumo da história de Jacó, ele deve começar lá quando a Bíblia fala, não é, da gravidez e os gêmeos e Jacó, que nasceu agarrado no pé do seu irmão, até o texto que nós chegamos de Gênesis 34. E aí, olha só, isso que eu vou te falar aqui. Pregar a palavra de Deus é coisa séria, não é? Não é uma coisa para você fazer de vez em quando. A pregar a palavra de Deus é uma vocação, é um ministério. Você precisa se dedicar a ele. Então você precisa estudar a Bíblia. Se você ainda não estudou, estude a história de Jacó, certo? Para você poder pregar com propriedade. Mas fazendo aqui um resumo do resumo, é isso. Jacó, você deve conhecer a história, não é? Nasce agarrado no pé do seu irmão Esaú, e então Esaú se apega, a mãe se apega mais a Esaú, o pai se apega mais a Jacó. A primogenitura, de acordo com o costume, era dada ao primogênito, que seria Esaú, mas a mãe de Jacó junto com ele fazem um plano e o pai dele, ao invés de abençoar Esaú, abençoa ele, né? Esaú com certeza fica muito nervoso
ameaça o seu irmão, jura seu irmão de morte. Então Jacó foge, vai para a casa de Labão. Ali ele vai se casar, não é, com Lia e Raquel, as duas irmãs. Depois ele decide voltar. E então ele tem um encontro com Deus. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E depois desse encontro ele vai se encontrar com seu irmão Esaú. Depois do encontro com Deus, ele vai se encontrar com Esaú muitos anos depois. Se arrepende, o seu irmão perdoa, os dois se reconciliam e cada um segue o seu caminho. Aí Deus havia falado para Jacó voltar para Betel. Isso está em Gênesis 31, 13. Quando Jacó sai de Padã Arã, Diná, a gente vai falar muito sobre Diná nesse texto, né? Diná é a filha de Jacó, certo? Quando Jacó sai de Padã Arã, Diná era só uma criança. Ela tinha em torno de 7 anos, tá? O incidente que vai acontecer aqui em Gênesis 34, onde ela é violentada, aqui ela já tinha em torno de 15 anos. Talvez 17 no máximo. Aí, Deus tinha mandado Jacó voltar para Betel, mas Jacó não obedece a Deus. Ele dá um passo atrás, tanto, né, no sentido geográfico, ele está voltando, como também no sentido espiritual. Porque ele está desobedecendo a Deus e está dando um passo atrás espiritualmente também. Ele está regredindo, não é, na sua jornada e caminhada de fé. Então, ele vai para Sucote. Ali ele vai construir abrigo para os seus gados, não é? Vai construir uma casa. E depois ele vai para as cercanias de Siquém. Ali ele compra uma propriedade. Ao invés de obedecer a Deus, ele está se tornando residente ali naquele lugar, um estrangeiro residente. E é aqui em Siquém onde essa dupla tragédia acontece. Que dupla tragédia é essa? A violência que foi praticada contra Diná, não é? Ela foi violentada, como também o assassinato cometido pelos filhos de Jacó. Vamos lá então ver aqui os 3 perigos em relação à família, baseado nesse texto. Pronto? Primeiro perigo é o perigo da atração pelo mundo. Antes, só deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Você que, a hora que eu disse que você precisa estudar a palavra de Deus, você fala assim, mas professor, eu quero estudar a palavra de Deus, mas eu tenho dificuldade para poder entender a Bíblia. O que eu faço? Bom, você que quer aprender a interpretar a Bíblia, eu vou deixar aqui embaixo para você o link para o meu curso de interpretação bíblica, tá? É só você clicar debaixo do vídeo, onde está escrito mais. Quando é computador, aparece mostrar mais. Se você estiver assistindo no celular, normalmente aparece escrito só mais. A hora que você clica em mais, vai abrir aqui um monte de coisas escritas aí. Logo no início vai estar o link para o IBD, Interpretação Bíblica Descomplicada. Lá nesse curso eu ensino você a interpretar a Bíblia da forma correta e com profundidade, tá bom? Mas não vai lá agora não. Espera o vídeo acabar e eu ainda tenho algo aqui para te falar, para somar com esse esboço de sermão que nós estamos vendo aqui. Então, o primeiro perigo aí é o perigo da atração pelo mundo. Veja só, o versículo 1, a gente está falando de Gênesis 34, né? Como você sabe, diz: ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver quem? As filhas da terra. Quem que era a avó de Diná? Era Rebeca. Rebeca era pastora, cuidava lá do rebanho, não é? Ela estava no pasto com o rebanho, ela ia para o pasto cuidar do rebanho, junto com outras mulheres. Quem era a tia de Diná? Era Raquel. Raquel também era pastora, estava no pasto, e essas mulheres saíam juntas para cuidar ali do rebanho. Diná era pastora de ovelhas? Não. Ela não era. Então, através de Diná, nós observamos
que ela está ali, através desse fato, né? Nós observamos que Diná está ali por curiosidade. Ela não sai porque ela vai exercer um serviço. Não, ela está curiosa. Ela quer ver o estilo de vida das filhas da terra. Que terra? A terra de Siquém, Canaã, fazia parte de Canaã. Pessoas que não temiam a Deus. Ela está curiosa para conhecer o estilo de vida de meninas ímpias. E isso é um perigo. A atração pelo estilo de vida do mundo é um perigo. E aí aqui, ó, há uma aplicação em relação às mães e pais aí, né? Advirtam suas filhas sobre o fato de que o caminho sem Deus é um caminho que termina em humilhação, vergonha e dor, como foi o caso de Diná. Digam aos seus filhos que o caminho sem Deus é um caminho que termina em morte, como foi o caso de Siquém. Segundo perigo que rodeia as nossas famílias e que devemos evitar se deve ao esquecimento da aliança. É um perigo se esquecer da aliança com Deus. Jacó faz parte da aliança. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, correto? Jacó é um dos patriarcas. A partir dele vai formar as 12 tribos de Israel e de uma dessas tribos vai vir Jesus, o nosso Salvador. Mas o que acontece? Jacó, ele está vivendo a sua própria vida independente de Deus. Ou ele acha que está, né? Jacó parece que está querendo se aposentar. Ele já rodou tanto, agora ele arruma uma casa ali, ao invés de construir uma tenda, nós lemos que ele constrói casa, abrigo para os gados, ao invés de ir para a terra que Deus mandou. Deus fez a promessa para Abraão, seu avô, e que continua em Isaque, seu pai, que continua nele. Mas ele não está indo em direção à promessa de Deus. Ele não está se esforçando mais para fazer aquilo que Deus quer e participar da aliança de modo ativo. Ele está ali acomodado, não é? E é um grande perigo para as nossas famílias nos esquecermos da aliança que Deus fez conosco. Nós também participamos dessa aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. E não podemos viver a vida como se Deus não existisse, como se ele não fosse um Deus de aliança. Esquecermos de vivermos no contexto da aliança. O crente precisa viver vida de crente. Precisa ir para a igreja, precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa ter comunhão, precisa participar dos sacramentos, e a sua família precisa ter esse envolvimento também. Esquecer da aliança pode ser muito perigoso. Olha aqui o que aconteceu, a tragédia que aconteceu, ó, verso 2. Viu a Siquém. Viu quem? Viu Diná. Siquém era filho de Amor, que era príncipe daquela terra, e vendo Diná, o que ele fez? Tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Observe que Jacó é alguém muito importante na história da redenção, mas ele tira os olhos da promessa de Deus. E Deus não o livra de passar por essa situação tão triste de ver a sua filha violada dessa forma. Observa aqui, veja aqui, os verbos que estão aí no versículo 2, eu grifei para você aí, né? Tá, o versículo está escrito de preto, ó, o verbo viu-a, tomando-a, possuiu, humilhou. Tá vendo esses 4 verbos? Esses verbos indicam algo muito importante para nós, especialmente os 3 últimos verbos aqui: tomou, possuiu e humilhou. O que esses verbos indicam para a gente? Esses verbos na língua hebraica são verbos muito fortes. Eles deixam para nós, de modo muito claro,
que Diná realmente foi violada, foi violentada. Esses 3 últimos verbos aqui não deixam dúvida para nós. Não foi um relacionamento consensual entre Diná e Amor, né? Ele forçou-a, ele a violou, ele a humilhou. Terceiro perigo nas nossas famílias é a falta de liderança. Gente, o que você vai ler aqui agora é simplesmente inacreditável. O que nós vamos ler aqui é inacreditável. Olha só o que diz o versículo 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois até que voltasse. Olha aqui, calou-se. Jacó se calou. Eu te pergunto, esse é o tipo de atitude esperada por qualquer pessoa, por um pai. Se isso acontecesse com a sua filha, você conseguiria ficar calado diante dessa situação? Isso é omissão. Isso é pecado. Ele não fez nada. Ele não demonstrou, não esboçou nenhuma reação. Ele se cala. Nós lemos que ele se calou. Isso é inacreditável. Quem consegue se calar diante de uma cena dessa? Vendo acontecer com a sua filha o que aconteceu com o Diná. Como que um pai pode ficar calado diante de uma cena terrível, de um acontecimento terrível como este acontecimento? Dizem que é de Martin Luther King, essa famosa frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós que amamos a Deus, que tememos a Deus, nós não podemos nos calar diante da maldade, diante da injustiça, diante do pecado, diante do que é mal. Nós precisamos nos indignar com ira santa, como diz a Bíblia. Precisamos nos opor a tudo aquilo o que é contrário à Escritura, à palavra de Deus e os ensinos da Escritura. Nós não podemos jogar o que é errado para baixo do tapete. Nós não podemos nos conformar com o que é mal, não é? Não podemos ser omissos. Jacó vai ser omisso. Jacó vai ficar calado. E aí, você pensa que é ruim o que aconteceu com Diná, e realmente é muito ruim. Mas porque Jacó fica calado, a coisa não para por aí. Não para no ruim. A coisa fica pior. O mal progride. O que já era ruim fica pior. O que era apenas uma tragédia, agora se tornam 2 tragédias, porque outra coisa terrível vai acontecer. Os filhos de Jacó vão assassinar os homens daquela cidade. Isso você vai ver, vai ler, né? A gente não vai ler aqui por questão de tempo, dos versículos 13 até o 28 de Gênesis 34. Eles mentem, armam um plano, não é? E através desse plano usam o nome de Deus, usam a circuncisão que Deus havia estabelecido. E aí quando aqueles homens estão ali, talvez febris, não é? No 3º dia eles vão lá e matam todos os homens a fio da espada. Inclusive homens que não tinham nada a ver com isso, né? Inclusive o pai de Siquém, que não foi quem cometeu essa violação, essa atitude contra Diná, né? Homens, pais de família ali, pessoas que não tinham nada a ver com isso acabam morrendo. Quer dizer, os filhos de Jacó se tornam verdadeiros assassinos, porque ele era o líder do lar. Ele deveria ter tomado uma atitude, ele deveria ter chamado seus filhos e falado o que eles deveriam fazer de acordo com a vontade de Deus, mas não. Ele vai deixando a coisa rolar, ele vai deixando a coisa acontecer, ele vai se omitindo e então acumula uma tragédia em cima da outra. O que os filhos de Jacó fizeram
não foi justiça, foi vingança. E isso é pecado. Siquém foi covarde por causa do que ele fez com Diná. Mas os filhos de Jacó também foram covardes, matando pessoas que não tinham nada a ver com o que aconteceu. Não são juízes, não foram... Deus não deu para eles a autoridade para poder fazer juízo com as próprias mãos, e não dá para nenhum de nós, não é? Então, não foi uma atitude proporcional ao que havia sido feito com a irmã deles, que foi terrível, que foi muito grave, mas eles vão muito além, eles excedem muito. Não lavaram a honra da sua irmã. O que eles fizeram foi um crime doloso. Eles cometeram um assassinato. Um não, né? Muitos assassinatos, e com certeza isso foi uma coisa trágica. Jacó fica com medo, como você vai ler no texto, não é, de retaliação, macula o testemunho dele, não é, diante dos homens, e a coisa fica terrível. Olha que tragédia acontece na família em função da omissão de Jacó. E aí nós vamos para a conclusão. E esta conclusão nós vamos ver aqui 5 pontos importantes, 5 lições importantes a partir de Gênesis 34, tá? Antes, porém, deixa eu falar com você aqui o que eu falei lá no início, para você que estaria comigo até aqui. O que eu preparei para te ajudar ainda mais? Aqui não dá para, já tá com quase 27 minutos de vídeo, não dá para eu entrar em muitos detalhes aqui com você dessa mensagem. Mas a pregação que eu ministrei nesse domingo, ela vai estar disponível aqui, não sei por quanto tempo, tá? A gente vai disponibilizar aqui temporariamente, pode ser que se você deixar para depois você não consiga assistir. Vai estar no link desse vídeo a pregação completa que eu preguei no domingo sobre Gênesis 34, com muita riqueza de detalhes para você entender ainda melhor essa passagem, tá bom? Vamos lá então, conclusão? 5 lições importantes que nós aprendemos nesse texto. Primeira, o preço da desobediência pode ser muito alto. Segunda, se envolva profundamente na educação dos seus filhos, ao contrário do que Jacó fez. É melhor gastar tempo instruindo seus filhos no temor do Senhor do que colher tristezas profundas no futuro. Terceira, não negligencie, não seja negligente na liderança do seu lar, corrige seus filhos. Tem gente que pensa que ser bonzinho com os filhos é não corrigir. Não, ser bom, amá-los, é corrigi-los. Isso é amor verdadeiro. Não terceirize a responsabilidade para tia da escola. Deixa que a professora ensina. Não, a missão de educar os seus filhos de acordo com a Bíblia é sua. Não terceirize para a igreja. Lá na escola dominical, na escolinha das crianças, ele vai aprender. Vai, mas a missão principal é sua. Esposa, não joga para o marido. Fala assim, menino, você não tem jeito não. Só seu pai. Não, corrige ele, você também. E marido, você principalmente, você é o sacerdote do lar. Não fica empurrando para sua esposa. Deixa que a mulher corrige, deixa que a sua mãe corrige. Não, você, tome posição, corrija seu filho. Não seja como Jacó. Jacó, por ser negligente, viu duas grandes tragédias acontecerem na sua família. E você, irmão, Deus chamou você para liderar a sua família. Você vai assumir a rédea do seu lar, vai conduzir o seu lar diante daquilo que a palavra de Deus ensina, ou você vai deixar solto para acontecer o que tiver que acontecer. Quarta lição que nós aprendemos com esse texto: você deve se irar sim contra o mal, contra a injustiça, ao contrário de Jacó, que não esboçou reação nenhuma com o que aconteceu de tão grave com a sua filha. Mas uma coisa é você demonstrar indignação com a maldade. Outra coisa é você querer se vingar. Nós nos indignamos e o que fazemos? Ora, usamos a justiça. Alguém cometeu um crime, não é você fazer justiça com a sua própria mão. É você entregá-lo para a justiça. Se não for possível, não é, fazer aquilo que é o correto, e não houver nada que nós podemos fazer, nós nos indignamos e oramos. Colocamos diante do Senhor, que é o justo juiz,
mas nós nunca devemos nos vingar com a nossa própria mão. Uma coisa é você se indignar e não ser como Jacó omisso. Outra coisa é você querer fazer justiça com as próprias mãos, como os filhos de Jacó. E quinta lição, a misericórdia e bondade de Deus está permeando esse texto. Deus não é mencionado nenhuma vez em Gênesis 34, mas a gente vê claramente a misericórdia e a graça de Deus, porque Jacó e a sua família, mesmo vacilando, não foram excluídos da promessa. De igual modo, nós também cometemos muitos pecados contra Deus, mas o Senhor é misericordioso e nós somos salvos pela graça. Por isso, reconheça em que é que você tem pecado contra Deus. O que é que você precisa fazer no seu lar? Se arrependa, porque o Senhor pode restaurar a sua vida. Ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia. O Senhor pode restaurar o seu lar e a sua família. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Não deixe de olhar a descrição desse vídeo para você acessar os materiais que eu te falei. Se não é inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.